chegando! Sejam bem-vindos! Deixa eu chamar a nossa convidada. Oi, cunhado! Oi, Ed! Oi, filho! Família é massa, né? Centro Cultural Berimbau. Sejam bem-vindos. Chamar a nossa convidada. Vocês estão me ouvindo? Que linda! Ah, prazer estar aqui. Que coisa linda! Deixa eu baixar meu somzinho aqui. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. E Que você? ótimo. Perfeitamente. Gente, Que não sei por onde é que olha linda! isso Que ainda. bom esse momento. Oi, irmã, que bom Olhe te por onde você ver. quiser. Apesar de que a gente já conversa pelo WhatsApp e pelo vídeo, né? Mas assim, aqui no Instagram é diferente, né? O formato. Agora que eu tô É achando verdade. legal agora. É verdade. É uma experiência gostosa. Você vai gostar. É, sim. Tá tudo bem, então, né? O pessoal tá dizendo que tá tudo bem, a imagem tá boa, tá tudo ótimo, graças a Deus. O áudio das duas está ok. Obrigada aí, cunhado. Oi, Richard. Saudade de você, tia. Oh, que lindo. Chegando. Então, e essa conversa boa? Vamos começar ou vai esperar mais? Vamos esperar mais um pouquinho. O que é que você acha? Oi, Davi. Oi, Isabel. Eu acho que a gente já pode ir, né, se apresentando e conversando um pouquinho. Daqui Vamos. a, assim, vamos levar uns 5 minutinhos para a gente conseguir chegar no tema. Olha, deixa eu dar um destaque aqui ao Centro Cultural Sim. Benibal Arte de Barra do Pojuca, aqui de Camaçari, que está aqui conosco também. Quero agradecer a presença de vocês, viu? Oi, Aham. Davi. Maísa chegando, Tia Que Rai. maravilha. Sejam todos bem-vindos. Oi, Tia Vânia. Esse arsenal de gente nossa, hein, irmã? Ah, gente, todos os amigos movimentando o Nai. Instagram. Que maravilha! Sejam bem-vindos ao Instruidamente. Oi, filho! Que bom, que bom. Estou feliz em ter todos vocês aqui. Bom, gente, eu vou iniciar falando um pouco sobre a minha alegria de poder receber Paula aqui nesse momento, porque afinal de contas, essa é a nossa primeira Instru Live. Porque hoje a gente inaugura oficialmente o nosso perfil nas nossas lives com as novas discussões, né? O Instruidamente está nascendo com a proposta de educação em neuropsicologia. Oi, Thaís. Thaís está chegando. Ó, Paula. Maravilha. As primas Morgana. estão aí. Que maravilha. Então, para atender crianças e adolescentes, e eu quero dizer da minha alegria de poder realizar esse momento hoje e ser você a primeira, né? A É. nossa Instru Live inaugural. Então, eu quero dizer que é uma honra muito grande. Uhum. A maioria das pessoas que estão aqui presentes até o momento são pessoas que nos conhecem, mas para Sim. aqueles que entraram e que não nos conhecem, Paula é minha amiga, irmã, cunhada, tem muito título aí, é madrinha de casamento, ela tem Verdade. aí uma corrente de coisas Graças a Deus, que graças a nos Deus. entrelaçam, que nos mistura. Acertei o dia que a Cláudia botou A aqui, não Cláudia tá? errou, porque outro dia ela estava esperando a live, aí foi assistir, e aí pensando, sem saber, gente, a Paula Oi, tinha falado da live, mas agora tá aqui, Cláudia, pronto. Que bom que você está pois aqui, que ela não vê é. live. Simone, seja bem-vinda. Nadjara, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando agora. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Ovília Laporte, sou educadora, atuo como coordenadora pedagógica na escola pública, também faço trabalhos com crianças, numa perspectiva de clínica, atuando enquanto especialista em neuropsicologia. E esse espaço aqui é para isso, para a gente conversar sobre as diversas ordens e perspectivas no que se refere à educação.
E Paulo e eu, nós conversamos muito sobre a questão do direito da mulher e ultimamente eu tenho participado de questões que envolvem muita educação e que falam muito da questão da mulher. E essas questões nos intrigam muito, nos impulsionam, nos movimentam. Então, nós gostaríamos de compartilhar desse momento com vocês. Então, antes de mais nada, é uma honra muito grande ter vocês todos aqui. E eu gostaria que você, Paula, se apresentasse agora, para aqueles que não te conhecem, falasse um pouco sobre o seu trabalho, o que você vem fazendo, o que é que tem te movimentado. Ah, outra coisa importante antes de Paula começar. Como essa live é uma live inaugural e nós temos muitos amigos, muitos familiares aqui presentes, nós queremos dizer que ela pode não ficar no limite do Instagram de 1 hora. Se a gente achar necessidade de continuar, a gente vai continuar, a gente vai recomeçar para que a gente possa ter vocês mais de perto, porque a gente está morrendo de saudade de todo mundo. É verdade. Tá bom? Pode começar, verdade. irmã. Bom, gente, é um prazer enorme estar aqui, né? Ter sido convidada por Elvira, né, para participar e contribuir com esse diálogo que ela tem feito, né, com essas parcerias incríveis. Eu tenho acompanhado todas as lives que ela está fazendo. É, assim, uma ferramenta maravilhosa para instrumentalizar as famílias. Isso é muito bom. Inclusive, eu tenho filha em idade escolar, né, porque os meus dois já estão já são mais velhos, estão na faculdade, já tem uma certa autonomia, né? Mas, assim, a questão de Esté, por ainda estar no ensino fundamental 2, me intrigava um pouco uma série de coisas. A gente trocou, porque coração de mãe, que não é pedagoga, que não conhece tanto a educação, fica angustiado, né? Mas, graças a Deus, as coisas vão se assentando, né? Vão entrando num patamar de mais, assim, equilíbrio, e a gente vai entendendo que é um novo tempo, que pede resiliência da gente, a gente precisa, né? E eu sou Ana Paula, né? Pode ser que... Eu tô vendo muita gente aqui entrando, que é gente nossa, que a gente conhece, nossos amigos, mas pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou Ana Paula, eu sou advogada, e essa parte relacionada ao direito das mulheres é uma parte que tem sido, assim, uma marca na minha pele desde 2015, né? A tomada de consciência, para mim, referente ao feminismo, ela se deu de uma maneira bem dolorosa, mas não necessariamente precisa ser assim para todas, né? Um livro pode ser uma tomada de consciência, né? Um filme, uma conversa com um amigo, né? Mas, infelizmente, para mim, teve que ser pela via dolorosa. E desde lá, né, por nós estarmos lutando por justiça, né? Esse assunto começou a despertar em mim muito interesse, porque eu fui vendo, tomando consciência, né, como a pílula vermelha que a gente toma para a gente entender o que é que a gente vive, que situação e que circunstância é essa. Então, hoje, o direito das mulheres, essa perspectiva de gênero, de raça, me inspira e é aquilo que eu tenho mais, onde eu tenho mergulhado mais profundamente. E sei que isso não é só numa perspectiva de trabalho, sei que isso não é só numa perspectiva de construir um nome, nem nada disso, mas uma perspectiva de servir mesmo a sociedade. Né? A gente que vem de escola pública, a gente pensa muito nisso, né? De universidade pública, sobre essa questão de como contribuir. A gente recebeu né, do povo e a gente quer dar ao povo. Então, assim, é muito interessante. Nós conversamos muito, eu e a Elvira sempre conversamos muito, né? E de 2015 para cá, que a gente tem crescido juntas nesse debate, né? Nessa perspectiva de olhar, né, para tudo, racializando, né? Tornando o debate em cima daquilo que é opressão, né? Então, assim, a gente pensa que esse momento onde nossas construções vêm não de agora, mas que essa crise de pandemia ela veio evidenciar muitas crises que já existiam, né? E os pontos de tensões dentro da sociedade e as camadas mais vulneráveis têm sido extremamente vilipendiadas, né? E como a Simone de Beauvoir fala, que basta uma crise social, política, religiosa, cultural, para que os direitos das mulheres sejam, né, caçados, para que eles tomam uma perspectiva de enclausuramento. E eu digo, não é só a questão do direito da mulher. Ela falou isso porque ela estava falando num livro a respeito disso. Mas isso é em todo lugar, né? A gente está vendo aí que essa pandemia e
E essa crise econômica, social, está fazendo... O que é que ela está fazendo com as pessoas de um modo geral? Seja com o povo preto, seja com mulheres, passando por violências, né? Essas violências são simbólicas e sistemáticas, ainda que a gente seja sujeito de direito, né? Ainda que a gente tenha leis que garantem igualdade, né? Mas a gente sabe que a igualdade ainda não existe, de fato, né? E a gente tenta, né, numa perspectiva de olhar para essas violências, essas opressões, sinalizar para a sociedade, né? Porque a sociedade ela tem essa perspectiva de mudar a partir dos fatos sociais, a dinâmica da sociedade, os debates, né? E hoje, né, o nosso debate tem se dado muito em cima desse encontro, desse diálogo dentro das lives. A gente não pode mais sair, a gente não pode mais fazer mesas para debater muita coisa. Então, é aqui, né, nesses espaços, que a gente está construindo debates, que a gente está construindo ideias, formando parcerias, olhando para o mundo numa perspectiva de querer vê-lo melhor, né? Então, essas violências, essas opressões, nós temos aí, eu acho que todos vocês devem ter visto, não só nos noticiários, né? Mas eu sei de casos de pessoas que conhecem alguém que está sofrendo violência doméstica, né? Então, são muitos casos. O número, né, o percentual, segundo os dados das pesquisas recentes, é que há um aumento de 50%. Né? Então, assim, é um número muito grande de mulheres sofrendo, e tudo isso tem uma perspectiva, né? A gente olha e sabe de onde é que vem essa violência. Por que que as mulheres passam por isso? Por que eu não vou entrar hoje, né? Não vou racializar o tema, apesar de que a gente até poderia, mas assim, não ia caber tanto assunto. Mas assim, dentro desse universo de pessoas que sofrem, a mulher que mais sofre é a negra, né? Eu ainda tenho privilégios por ser branca, você também tem privilégios por ser branca. Foi nos dado oportunidades que dentro da favela, por exemplo, não tem para mulheres negras, para mães solo e que passam por muitas dificuldades. E a gente, né, dentro dessa perspectiva, a gente quer trabalhar, né, a origem de tudo isso. Porque para a gente compreender, né, de onde vem, por que a gente sofre, né, por que a gente está passando por isso, por que mulheres ainda têm essas questões, a gente tem que entender onde foi que surgiu tudo isso, né? E quando a gente entende de onde surgiu tudo isso, a gente vai perceber que é uma luta muito árdua, que afinal de contas você lutar contra um sistema de mais de 7.000 anos, né? Não é fácil. É um inconsciente coletivo que foi blindado com essas narrativas de poder, né? O patriarcado, que todo mundo já deve ter ouvido falar, alguns sabem coisas do senso comum, mas assim, etimologicamente a gente sabe que a palavra vem do grego, né? Patri e arque, que é de pai, e que é de origem, de poder, de comando. Então é uma sociedade que se firma no domínio masculino sobre as mulheres. Então nós temos aí, desde o período neolítico, né? Uma invasão no espaço da sociedade. Nós temos aí, dentro da perspectiva histórica, eu volto aqui com a Simone de Beauvoir, antes dela morrer, que ela não teve acesso a esse conhecimento, infelizmente. Ela disse que uma tristeza era não saber qual era o marco histórico, de onde surgiu o patriarcado. Ela não conseguiu acompanhar descobertas, né? Descobertas essas que só se deram em função das mulheres tendo conhecimento, do acesso à educação. Porque somente depois, lá na década de 60, 1960, que uma arqueóloga lituana chamada Marija Kimbutas, ela descobriu, né, e ela escavou durante 30 anos uma região enorme da Europa, que compreendia da Itália, né, chegava à Turquia, à Rússia, e nessas escavações, os artefatos que eles encontraram lá, mostravam que existiam sociedades diferentes da que a gente tem hoje, né? A gente pensa assim, será possível uma sociedade onde não há dominância, uma sociedade igual, o homem vai sempre querer dominar a mulher?
Mas nós temos registros na história, né? Marija Kimbutas, uma mulher, uma arqueóloga lituana, ela conseguiu, junto já com outras pessoas que já vêm estudando isso, né? E olha que interessante a gente perceber que há um perigo nessa questão da história única, né? Nós tivemos a história sempre contada pela perspectiva do homem. A nossa história foi contada toda pela perspectiva masculina. Até os nossos órgãos sexuais, nossos órgãos, eles têm nome de homens. Todos eles, né? As trompas de Falópio era de um cientista também, que era homem. Então, tudo está ligado ao universo masculino. Porque toda a nossa história foi condicionada ao olhar masculino. E essa arqueóloga, ela é uma das primeiras que faz uma descoberta, né, que intrigou muito e que vem intrigando. Tem muita gente que tenta silenciar, né, porque a gente olha para o machismo, para a misoginia e para o patriarcado como uma questão de crenças já trabalhadas dentro do inconsciente coletivo. Porém, né, é uma coisa até que meu marido, ele está aqui, ó, mandando coraçãozinho e colocando carinha de amor, porque a gente conversando uma vez, né? Eu vou até aproveitar essa sua deixa para fazer o papel da blogueira. Não tem problema nenhum. Dei muitos coraçõezinhos para ela, porque ela merece. Vocês vão agora clicar nesse aviãozinho e mandar para as pessoas, para a gente instrumentalizar e informar mais mulheres, mais homens, numa sociedade como um todo. A gente precisa empoderar as pessoas. Então, é uma temática necessária. Então, eu peço a vocês que nos ajudem nessa divulgação e deem, assim, um monte de coraçãozinho para ela, enquanto ela está lendo as mensagens ali. Paulinha, tu é um sol. Vocês parem quando chorar. Vocês sabem que eu sou fácil de chorar. Pelo amor de Deus, não vai chorar agora. Tô brincando, irmã. Thaís está dizendo aqui, para desconstruir algo no inconsciente coletivo, precisamos de muita reflexão. Aí você já pode partir daí, Paula. Perfeito, Thaís. Você falou tudo, reflexão, né? Autoconhecimento, que é bem difícil, né? A Joyce Bert, ela falou algo interessante a respeito do racismo, né? Porque a gente tem uma luta muito, assim, junta, né? O feminismo, e a gente precisa olhar o feminismo negro, né? Porque elas estão na base da pirâmide e o sofrimento é bem maior. O inconsciente coletivo que traz, né, essas crenças do racismo e da misoginia muito arraigadas, né, não passa por uma perspectiva só de conhecimento, né, a gente tem conhecimento para mudar, né, porque, como eu estava falando do meu esposo, ele virou e falou assim, a questão é que é uma posição ideológica, você quer oprimir, você conhece, você tem conhecimento, mas é interessante você continuar com aqueles privilégios, eu quero manter a minha mulher daquele jeito, eu quero ter ela naquele espaço de limitação silenciada, entendeu? Eu quero crescer e eu quero que ela fique ali quietinha, né? Então, para muitas pessoas, isso é interessante, manter, né, esse status, né? Então, assim, agora voltando para falar a respeito de patriarcado, do conceito e da Marija Kimbutas, né, desse movimento que ela fez, descobrindo, gente, uma sociedade, que eu estava falando disso, né, das escavações dela, porque são os arqueólogos e historiadores que vão contar para a gente. Então, mulher dentro da educação, mulher tendo acesso à educação, mulher produzindo conhecimento, é tudo, porque aí a gente vai ter acesso à nossa história pela nossa perspectiva, né? A gente vai entender que a reconstrução da história pelo olhar feminino vai nos mostrar quais foram as invisibilizações que as mulheres passaram, o que aconteceu de fato. Então, nós temos aí historiadoras maravilhosas, como Silvia Federici, que é fantástica, que traz também um outro momento, um momento de mais endurecimento do regime do patriarcado, né? Então, assim, Marija Kimbutas, ela descobre sociedades, né, civilizações, que eles alcunham de matrilineares. Não era uma sociedade onde a mulher tinha poder e o homem não. Era uma sociedade onde homens e mulheres tinham papéis sociais iguais, né? Onde era uma sociedade pacífica, não tinha armas, uma sociedade que cultuava a deusa. Não existia Deus, a deusa. Eles cultuavam a deusa, porque ela descobre que as deusas que eles cultuavam nesse período, né, que é o período neolítico, 5.000 anos antes de Cristo,
Esses artefatos, né, de imagens, de esculturas de deusas, de Vênus, enfim, uma série de deusas, elas são datadas do período paleolítico. Meu Deus, 35 mil anos antes de Cristo, 12 mil anos antes de Cristo, então é muito tempo. Então, essas descobertas foram maravilhosas, foram fantásticas, porque deram para a mulher, né, uma nova visão de como que era a realidade, né, e como que o patriarcado mudou tudo isso. Então, essas sociedades, para Maria de Agimbutas, elas foram invadidas por bárbaros, que existiam outros tipos de sociedade, a gente não era tudo igual. Observe que ela delimitou um espaço que vai de Turquia, Rússia, Itália, é grande demais, né? Quando a gente olha no mapa, a gente vê que é enorme. Então, assim, era uma sociedade grande que vivia de maneira pacífica. Homens e mulheres tendo papéis sociais iguais. Porém, isso, há 5 mil anos atrás, quer dizer, 5 não, 7 mil anos atrás, começou a mudar. No momento que começa a mudar, essas novas conjunturas de opressão, a mulher sempre resistiu. Nós somos resistentes, né, gente? Nós somos muito resistentes. Olha nós aqui. A mulher continuou resistindo. A história, né? Vem Cristo, vem a igreja. Alguns não entenderam muito bem a mensagem que Cristo deixou. E, infelizmente, fizeram algumas mudanças que eu creio que não é da vontade de Jesus. Com certeza, de ter oprimido mulheres nem coisas do tipo. Então, a gente olha para a questão do nascimento do patriarcado, a gente vai entender que houve, sim, sociedades que conseguiram viver harmoniosamente, invadidas, e que foram mudando com o tempo. Eles foram oprimindo, o conhecimento foi aumentando, eles foram tendo condição, mas ainda assim as mulheres tinham acesso, muito acesso, né, nesse período, a conhecimentos ligados à terra, à natureza, à agricultura. As mulheres eram lavradoras, as mulheres eram parteiras, curandeiras, conheciam as ervas, e durante todo esse período. Aí chegou um momento em que a sociedade precisou oprimir mais, né? Isso vai se dar ali na Idade Média, no momento da caça às bruxas. Precisavam. É um tema que dói na nossa. É um tema, né? difícil. Quando a gente entra nesse lugar, é muito difícil. Perfeito. Muito difícil mesmo. Então a gente olha, quando a gente olha para isso, né, na caça às bruxas, o que aconteceu? Por que eles queriam silenciar as mulheres dessa maneira? Não estava servindo daquele jeito? Não, porque as mulheres, elas tinham autonomia sobre seus próprios corpos. As mulheres, elas tinham controle reprodutivo, porque elas conheciam as ervas, porque elas conheciam a natureza, porque elas eram curandeiras, eram as primeiras médicas. Nós tivemos ali uma ruptura desse conhecimento, porque as mulheres que faziam essas práticas, elas foram sendo denominadas bruxas. Então, a igreja e o Estado junto começa uma perseguição, uma criminalização e uma demonização desse controle que as mulheres tinham. O que eles queriam era um controle para eles. O Estado queria ter o controle. Porque, na verdade, o interesse do Estado era controlar aqueles corpos para que eles tivessem mão de obra. Mão de obra que o capitalismo, nesse momento, né, no momento da caça às bruxas, a caça às bruxas durou 2 séculos, gente. A gente não ouve falar no genocídio de mulheres. A gente ouve falar de genocídio em muitas comunidades, mas nós somos uma comunidade tão silenciada que a gente não ouve falar de genocídio das mulheres. A gente não ouve falar de caça às bruxas como genocídio das mulheres. A gente estudou como a Inquisição. Eu fui perguntar para minha filha, né, a respeito disso, como que ela estudou na escola, né? E a gente ainda sente muita tristeza por pincelada, né? Muito pincelada, e eles não entendem, não conseguem entender a dimensão daquilo que realmente aconteceu. De matança de mulheres que simplesmente eram diferentes, que simplesmente eram mulheres que tinham conhecimento, né, da natureza, que tinham essa ligação, que tinham esse contato, que cultuavam a natureza como se fosse um deus,
o que faziam as civilizações antigas, porque essas mulheres continuaram com esses conhecimentos de lá de trás, essas civilizações matrilineares. Isso era passado de mãe para filha, né? Existem livros e filmes lindos que falam sobre isso. Tem um filme não, uma série na Netflix, assim, super bacana, rapidinha, e que você assiste num tapa, que é Tenda Vermelha, que fala sobre uma das filhas de Jacó. Você já assistiu? Já assistiu, irmã? Maravilhosa, entendeu? Então mostra ali aquele conhecimento, né? Mostra ali aqueles saberes ancestrais que passavam de mãe para filha. E assim elas iam cultuando a natureza, elas iam tendo conhecimento dos seus próprios corpos e tendo esse controle, né? Essa autonomia de fazer com o meu corpo o que eu quero. Se eu quiser ter filho, eu tenho. Se eu não quiser, eu não vou ter. Né? Então elas tinham isso. E essa é a autonomia que o Estado até hoje nos nega. A autonomia sobre os nossos próprios corpos. Nós não podemos muita coisa porque o Estado proíbe, né? Se essa história fosse com homem, não era assim, não seria assim. Mas, como é conosco, ainda há muita violência. Então, nesse momento, a gente vê um endurecimento do regime, do patriarcado. Ali, eles fizeram uma divisão do papel social bem nítido das mulheres. Porque até então, as mulheres faziam muitas coisas. Mas, naquele momento, nós somos condenadas a viver domesticamente. O nosso papel foi só para a educação dos filhos, do lar, e ainda com muita descrição, a gente não tinha direito a nada, voz, a nada. Então, sempre foi nessa perspectiva, né? A caça às bruxas, ela teve esse objetivo, destruir a autonomia dos nossos corpos. O Estado e a Igreja demonizam, criminalizam, né? A história de uma mulher diferente, de uma mulher que tem conhecimento, de uma mulher que produz esse conhecimento. É criado ali naquele momento a sociedade médica, e a sociedade médica só era de homens, né? Eles roubam o conhecimento e os saberes das mulheres, e essa sociedade, ela passa a ser só masculina. As mulheres não podiam mais ajudar, né, ser doulas, parteiras, por conta disso. Então começou, até permitiam que elas, né, fossem parteiras. Porém, ao menor sinal de que elas usavam alguma erva, algum conhecimento da natureza para ajudar aquela mulher, ela era criminalizada. Tem até uma série muito boa que foi lançada na Netflix recentemente, que é Luna Nera, que fala sobre isso, né? Essa criminalização das mulheres com esses saberes ancestrais. Então, a gente vê que aí, né, nesse momento, o regime, ele endureceu. E a gente se condicionou, né, a ficar naquele lugar, né? Nós tínhamos até esse momento das caças bruxas, da Inquisição, as mulheres ainda cheias de autonomia, mas depois disso, ela não consegue mais ter essa autonomia. E mesmo que ela reivindique, mesmo que ela continue ali lutando e resistindo, ela vai ser colocada na fogueira e ela vai queimar como uma bruxa, como uma herege, né? Enfim, essa é a história que a gente tem. E aí a gente pega isso aqui, né, essa história que a gente tem de demonização, criminalização das mulheres e o lugar que nos foi dado, o lugar que o patriarcado nos colocou enquanto pessoas, né, que a quem era reservado somente a casa, a educação doméstica dos filhos. A gente tem, nesse momento, né, um lugar social. Aí vieram várias ondas feministas, já, né, 1918 para cá, de luta para que as mulheres estudassem, para que as mulheres tivessem acesso à educação. Gente, é muito recente, coisa de 100 anos, né? É muito recente, quando a gente olha para o patriarcado. 7.000 anos de história, né? Infelizmente, destruir isso ainda vai dar um certo trabalho, né? Derrubar esse regime vai dar um certo trabalho, mas a gente continua na resistência, crendo que as gerações futuras vão herdar um mundo com mais liberdade, mais justiça, mais plural, mais igual. Irmã, você me controla aí com o tempo, tá? Não, tá, eu tô no controle, eu tô deixando. Tá, né?
Tô acompanhando. Daqui a Então, pouco eu coloco para você algumas coisas que as pessoas estão trazendo aqui, porque quando a gente vai sim, falando, a gente não está atento ao que vai sendo colocado, e depois então eu trago isso para você. Mas pode perfeito. concluir seu pensamento. Perfeito, perfeito. Então, assim, aí o que que a gente traz nesse momento, né? Nesse momento, você vê o que que se formou, o que que a sociedade teve, houve luta de mulheres para votar, para estudar, para fazer tudo. A gente precisou lutar para fazer tudo. E a gente até hoje luta para conquistar direitos e igualdade. A gente até hoje luta porque a gente não tem salário igual, ocupando cargos iguais, se você trabalha na iniciativa privada. Eu vejo muitas mulheres trabalhando na iniciativa pública, porque na iniciativa pública não tem essa distinção. Você, Elvira, coordenadora, você vai ganhar o mesmo que o seu colega coordenador, né? Não tem diferença. Porém, na iniciativa privada, a diferença é de 70%, entendeu? Você, a diferença não, a diferença você ganha menos 30% do salário daquela pessoa que você está no mesmo patamar, de um cargo igual, entendeu? E ainda, né, ainda tem aquelas coisas, né? Mulher, você vai procurar um emprego, você tem filhos, com quem você deixa seus filhos? A um homem não é perguntar essas coisas, né? Então, assim, o papel da gente está sempre relegado, né? Você tem que ter a função de cuidar de seus filhos, da educação doméstica. O homem, ele tá livre, ele pode fazer tudo. Ninguém pergunta isso para homem, né? Então, assim, direitos negados. São muitos, né? A gente queria falar sobre direitos negados ainda hoje. A gente já lutou muito, conquistou muita coisa, mas ainda hoje nós temos muitos direitos negados. E uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Quando a gente conversava eu e a Elvira para montar essa live, foi um dado que eu recebi, né, de produção literária de mulheres, a presença das mulheres no mercado editorial, que é incipiente demais. Existem várias campanhas, ONGs que tentam fazer com que a mulher produza conhecimento, né? A gente tem dificuldade porque uma mãe solo não tem como fazer pesquisa, né, para poder produzir conhecimento, e ainda que produza conhecimento para você lançar para o mercado editorial e para os críticos literários, né, lhe darem um aval para você chegar, né, para a sociedade, a gente ainda tem muita coisa, né? Então, produção literária e presença das mulheres no mercado editorial me chamou muita atenção, porque nós temos 90% de produção literária e presença de homens, né? Então, assim, a gente tem 90%, gente, 10% a gente tem que dividir entre mulheres. Claro que as mulheres brancas ainda chegam num lugar melhor, né? Homens negros e mulheres negras. 10% a gente divide, né? A gente pega, assim, mulher branca e a mulher negra está sempre lá na base da pirâmide, né? A gente sempre tem que lembrar isso, né? Eu ainda tenho privilégios. Nós temos privilégios. Então, o mercado editorial, ele carece, porque se quem produz o conhecimento é homem, a gente continua com a visão masculina sobre a nossa história. Então, nós precisamos de mulheres produzindo o conhecimento. Nós precisamos que a nossa perspectiva chegue à sociedade. Aí eu quero, né, trazer aqui um paralelo, porque enquanto a gente vê isso tudo, a gente vai lendo, vai observando, né? Eu vou voltar lá na Caça às Bruxas, na hora que fizeram a divisão dos papéis sociais dos homens e mulheres. Mulheres ficam em casa, os homens ganham o mundo, os homens constroem, os homens trabalham fora, os homens compram propriedades, está no nome deles porque o regime é patriarcal e a mulher não pode herdar nada. E a mulher não passa de ninguém para ninguém, nada está no nome dela, enfim. Toda a riqueza, conhecimento está, né, condensada, concentrada nas mãos dos homens. E a mulher cabe a criação, a educação doméstica. Aí a gente vem agora, né, coisa que me chama a atenção, dentro eu não conheço todos os universos de universidade, né, mas assim, dentro da perspectiva, eu já fiz letras, né, comecei o curso de letras e eu pude perceber isso. Elvira, como pedagoga, também vai me dizer a mesma coisa, porque é a experiência de vocês. O protagonismo é feminino nesses espaços, né? A gente tem aí, né, dentro da área da educação, né, dos cursos de licenciatura em letras, ainda a presença maciça da mulher. Tudo isso em função
de um trabalho do inconsciente coletivo de 7.000 anos, e mais precisamente desse momento de caça às bruxas, que foi onde definiram os nossos papéis. Então, a gente carrega dentro dessa esfera, dentro desse lugar, dentro desse espaço, um protagonismo feminino, porém isso não se reproduz ainda, né, na emancipação intelectual, na autonomia intelectual, emocional das mulheres. Então, a gente precisa lutar para pensar nisso, né? As políticas públicas para a gente implementar na educação, elas são urgentes. É importante que a gente tenha políticas afirmativas para entrar nos cargos públicos. Sim, óbvio, nos cargos públicos. A gente tem, na verdade, políticas afirmativas para entrar, para termos cota dentro dos partidos políticos, mas isso não necessariamente nos garante sermos eleitas, né? A gente já tem isso. Na própria OAB, né, no meu conselho, por exemplo, a gente tem uma cota ridícula, porque assim, a gente briga muito por isso e todo mundo fala muito disso. Nós temos uma cota de 30% dentro dos conselhos e ainda por cima, né, você não vê isso de fato ser uma realidade, né, de mulheres dentro das comissões da OAB, né? Você tem mulheres na comissão da mulher, mas assim, nas outras comissões é de maioria branca. Então, assim, é muita luta em todos os ambientes. Nós temos o curso de pedagogia, a área da educação, que tem uma presença muito grande de mulheres. E aí a gente precisa ver o que é preciso fazer. O que é preciso fazer para que haja uma diferença, né? Para que haja realmente uma mudança. Que mudanças a gente pode empreender para que essa realidade, né? Já que nós temos um percentual tão grande de mulheres dentro das universidades e nas faculdades de pedagogia, de letras, e são pessoas que formam todas, né? Você colocou um texto outro dia, no Dia do Pedagogo, que eu me lembro, né? Minha memória, se não me falha, você falou, nós formamos todas as outras profissões, né? Todas as profissões passam por vocês, né? Então, assim, nós precisamos mesmo de incentivos e políticas dentro da educação. E eu falo dentro da educação, exato, claro que numa perspectiva macro, e você vai poder falar isso melhor do que eu, claro, mas principalmente na formação desses indivíduos com perspectiva de gênero e de raça dentro das universidades, para que saiam de lá, né, educadores, né, pessoas com uma visão libertadora, de educação libertadora, né? Então, hoje, né, deixa eu ver aqui só se eu já consegui, onde é que eu estou, para eu ter uma ideia. Você está se achando aí. Para onde sim. Então, eu não precisei nem introduzir a temática, porque ela já foi, né? Eu ia perguntar, Paula, fale um pouquinho para a gente sobre a influência do patriarcado. Mas ela já foi. Que ótimo. Antes de começar a dialogar com você sobre a perspectiva da educação, especificamente, eu queria trazer um fato de vida, né? Quando você trouxe a questão da mulher que, em outras épocas, elas eram as curandeiras, eram as parteiras, elas que tinham domínio da medicina, né? Na hora, já conversei com você sobre isso, mas eu acho que é bem importante a gente ilustrar. Minha avó, que tem 102 anos, ela foi uma parteira, ela foi uma curandeira, ela foi uma assistente social, ela foi uma mulher interessante, minha avó, porque ela se submetia pelo avesso ao patriarcado, porque assim, ela dizia que ela era católica, vivia debaixo daquela autoridade do cristianismo católico, que se submetia ao marido, mas que no final das contas todos eram dela. Sim. Porque ela tinha uma postura de liderança muito grande. Então, era o Manuel da Aldina, todos os filhos eram da Aldina e ninguém era do Manuel, era só dela, entendeu? Sim. Então, assim, ela conseguia de alguma forma
ela conseguia subverter a ordem da coisa, A entendeu? resistência. Exatamente. E eu acredito que nem consciência efetiva sobre isso ela tinha, Coisa entendeu? linda. Mas, ao mesmo tempo, ela não se permitia submeter a determinadas coisas. Ela fazia de conta, as pessoas respeitavam ela absurdamente. E as pessoas, como é que diz, não se davam conta dessa questão. E as mulheres eram relegadas sempre à questão do cuidado, sempre à questão... É interessante isso. Outra coisa que você trouxe sobre a questão da educação, em termos de pedagogia, falando em pedagogia, até nessa questão, Paula, nós, enquanto educadores, desde lá, porque a nossa história, em termos de pedagogia, ela é recente. A história de pedagogia no Brasil, então, nem se fala. Quem determinou que seria a gente, que teria que ter o cuidado com o pequeno, foi o patriarcado. Eles que determinaram para a gente esse lugar, né? Que na educação, quem tinha que lidar com os pequenos, quem tinha que lidar com a criança, era a mulher. Né? Então, por isso essa cultura, por isso tantas mulheres nos cursos de pedagogia, por isso essa quantidade absurda. E aos homens são reservadas as profissões ditas de grande porte, aquelas que dão destaque socialmente falando, as engenharias e por aí vai, a medicina e por aí vai. Enfim, e nós tivemos sempre que resistir de uma maneira muito forte para poder a gente ter esse lugar em alguns momentos. Então, o que é mais interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu recentemente fiz uma enquete no outro perfil que eu tenho, perguntando sobre a questão de gênero, num simples dado sobre a informação, sobre a aprendizagem de matemática. A gente tem o engano, por exemplo, de achar que os homens eles são melhores em matemática do que as mulheres. E eles atribuem isso a uma questão cognitiva, que as mulheres elas preferem, e aí é que está o engano da coisa, né? Em termos de ciência, hoje já é comprovado que não existe nenhuma diferença em termos de gênero, cognitivamente falando, em termos de ativação cerebral, por exemplo, de diferença. Né? Não existe, isso é comprovado. Recentemente participei de um congresso de neuropsicologia escolar e a doutora Luciana Salvador, ela trouxe essas informações e foi esclarecedor. E ela trouxe também as hipóteses de onde é que ainda muitos estudos querem, de alguma maneira, provar que esse lugar dessas profissões de privilégio, eles querem enganar as pessoas de maneira tal que os homens sempre fiquem com esse lugar. Então, quando é que isso começa, por exemplo, na educação básica? Na educação básica, nas escolas públicas e particulares, todo mundo está no mesmo lugar. Só que o que é que acontece? Aí vem a questão do consciente coletivo, né? Como nós somos sujeitos sociais, nós, enquanto famílias e enquanto educadores, nós é que colocamos na cabecinha das meninas que elas são mais aptas para determinadas coisas do que outras. Então, por isso que a gente precisa atuar, por isso que a gente precisa instrumentalizar famílias, por isso que a gente precisa quebrar com esse ciclo, porque a gente precisa, porque a ciência já nos diz que nós podemos estar em qualquer espaço, que não existe diferença em termos de ativação cerebral ou de... Não é isso, é o social que nos limita, é o social que nos conduz. E é por isso que nós precisamos trazer esses debates mais à tona, né? E dizer às pessoas de formar mães, de formar pais, para quebrar com esse ciclo. Por exemplo, na realidade que eu trabalho numa realidade de escola pública. E em 2018 a gente fez um projeto chamado Sou Quem Sou Porque Somos Todos Nós. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente, na escuta sensível com as crianças, a gente foi ouvindo as crianças dizerem que lugar de mulher era em casa, que mulher não podia dirigir, que uma criança de 5 anos bateu numa menina e dizia que podia bater na menina porque ele era menino. Entendeu? Então, a gente, enquanto instituição de ensino, enquanto escola, enquanto formador social, a gente precisa trabalhar essas questões desde os meninos muito pequenininhos e desconstruir isso deles. Só para vocês terem uma ideia, à medida que o projeto se desenrolava, a gente ouvia a resistência dos pais na
fala da criança. Uma criança de 4 anos disse assim, meu pai me disse que lugar de mulher não é onde ela quiser. Porque nós estávamos trabalhando na perspectiva do pertencimento de gênero. E a gente disse para eles desde os pequenininhos de 4 anos, que lugar de mulher é onde ela quisesse. E elas iriam fazer o que elas tivessem vontade de fazer. E a gente falou sobre mulheres, nós falamos sobre Malala, nós falamos sobre mulheres de diversos, de destaque na sociedade, na contemporaneidade. E foi interessante demais ver as crianças das escolas públicas tendo acesso a essas informações. Então, nós, enquanto instituição de ensino, nós precisamos trazer essa temática para dentro da escola, seja ela numa realidade particular, seja ela numa realidade de escola pública. Com relação àquela pesquisa que eu falei para vocês sobre a doutora Luciana Salvador, ela trouxe, por exemplo, que as meninas negras oriundas de escolas públicas, elas têm ainda mais dificuldades do que as meninas de escolas particulares, porque esse lugar, né, que a diferença social também vai determinar isso, por conta da falta de informação e a falta de educação. Então, elas são ainda mais massacradas, por isso um grande número de mulheres negras nessa condição social, porque o próprio social imprime isso para elas, entendeu? Então, isso se torna muito mais difícil para as meninas negras romperem essas barreiras sociais, né? Então, observem quantas questões nós precisamos ainda, né, dialogar e nós precisamos revestir para poder a gente romper essas barreiras, né? Exato, exato. São muitas questões, né, irmã? Mas eu queria trazer aqui algumas reflexões claro. dos nossos amigos, para poder interagir com o público também, que não é justo. Sim. Cíntia falou aqui, sábias e ritualistas, as bruxas foram massacradas porque usavam seu conhecimento, intuição, ancestralidade. Essa ancestralidade é a nossa base. Adoro. Eu também, Cíntia, minha avó. Aí, Karine está aqui elogiando, mulheres retadas. Ana Carla está dizendo aqui, maravilhosas. Cíntia disse de novo, sim, nossos filhos já estão nos ajudando a construir muitas crenças religiosas e culturais, já que a história que a gente aprendeu não escancarou como deveria. É verdade. É verdade. Eu penso muito que essa nova geração, ela vem transformando, vem tendo um outro olhar sobre muitas coisas. E eles nos educam muito. E tem sido muito bonito ver a luta dos jovens hoje em prol dessas causas. Eu concordo com você plenamente. Thaís diz aqui, na história ensinada nas escolas, deveríamos aprender mais sobre o matriarcado. Muitas pessoas não sabem como as sociedades viviam antes do patriarcado. Perfeito. Eu até comentei com o Paulo uma última viagem que eu fiz para São Paulo, eu fui para o MASP e tinha uma exposição belíssima de pintoras, mulheres, e que ninguém sabe quem são, porque não existia visibilidade para essas mulheres. Então, nós precisamos reconhecer essas mulheres, conhecer essa história da perspectiva nossa, né? E tomar desse lugar. Mara disse assim, isso mesmo, o preconceito é para quem tem filhos. Não entendi. Eu acho que eu li errado, então. Nossa, esse é um... O protagonismo é feminino. Caiu a conexão. Tá Alô? Elvira? Tá me ouvindo? Estou aqui. Estou lhe ouvindo. Você está me ouvindo? Tô, sim. Deve ter caído rapidinho. Uma oscilação de internet, viu? Isso. Aí Thaís disse aqui, dá uma boneca para menino e um jogo mais complexo para o menino. O estímulo é diferente. Perfeito, Thaís. É exatamente isso. Por exemplo, quando numa situação, por exemplo, de um cálculo complexo matemático, quando a menina vai resolver, as famílias dizem assim, mas isso é muito difícil para você, minha filha. Mas você vai conseguir. Para o menino, não. Você é competente. Você consegue. Fique tranquilo, você tem competência para isso. Então, só essas falas pontuais por parte das famílias já constrói essa questão, essa estrutura emocional na criança, né? De como é que ela vai enfrentar os próximos desafios. E ela vai criando aquela crença, que são as crenças dos pais e as crenças das educadoras, geralmente, que são crenças limitantes, que elas não conseguem realizar determinados cálculos matemáticos e que esse lugar
é o lugar dos homens e não das mulheres, né? Outra coisa Exato. interessante, Paula, é que ela trouxe, a diferença social ela é determinante. Em sociedades mais evoluídas, por exemplo, eu estou falando em termos de educação, né? De Uhum. acesso à educação. Na Sim, Itália, sim. por exemplo, que ela teve acesso, essa diferença nessa discussão no que se refere à educação escolar é gritante em relação ao Brasil, porque Uhum. a reflexão e o olhar é outro, né? O lugar, a busca já existe uma busca maior no sentido de igualdade. E aqui a gente ainda tem que caminhar muito. O Muito. que mais aqui? O pessoal tem É, comentado bastante, né? Isso é tá difícil bacana. dar conta de tanta Dá gente, conta viu, de tanta Paula? gente, é verdade. É, é de uma suma importância falar desde a educação infantil sobre essa temática. Com certeza, Vanusa, minha própria Vanusa. Acontece isso na capoeira. A própria mãe acha que sua filha é frágil para essa atividade. Olha que interessante. Essa Exato. informação quem trouxe aqui foi o Centro Cultural Berimbau Arte de Camaçari, que está aqui conosco também. Isabel está Isso. trazendo aqui agora. Eu vou finalizar essa participação com a de Isabel agora. Ed também falou assim, ó, Paulinha, sua assessoria é chique, fez capuchinho. Eu tô aqui rindo disso. Que máximo! A assessoria é ótimo. Bom, mas vamos finalizar aqui a participação dos nossos convidados, dos nossos amigos aqui presentes, nossos seguidores. Ai, Coisa gente, linda ter vocês aqui. é Isabel está dizendo maravilhoso. assim, é preciso ensinar as crianças a ter consciência de ser quem é e das suas potencialidades, assim como as ensinamos a ler, escrever e calcular. Perfeito, exatamente. E esse lugar social da escola, nós, enquanto educadores, nós precisamos garantir essas temáticas. Por mais que o cenário político hoje venha buscar nos censurar e a gente precisa resistir e cada vez mais a gente precisa colocar essas temáticas em pauta dentro da escola, desde a educação básica, desde a educação infantil, sim. Porque, por Perfeito. exemplo, Exato. nesse exemplo que eu trouxe de um projeto escolar anual, em que nós tratamos perspectivas de pertencimento, de localidade, de raça e de gênero, a gente conseguiu alcançar de uma maneira tão extraordinária as crianças pequenas, nós conseguimos alcançar uma comunidade, porque eles levam para casa e essas discussões elas são amplificadas, né? Porque a gente percebe o retorno deles. Então, o lugar principal é instrumentalizar a partir das crianças, a partir da escola, ampliar esse contexto, desde a educação básica, essa reflexão ainda maior dentro das universidades, né, Paula? Já Exatamente. falei demais, eu agora vou pedir que você continue falando como um movimento pelo direito à igualdade de gêneros, Paula. Põe a mulher no lugar de foco para contribuir para a sociedade mais justa e igual. Aí agora a gente vai falar sobre os movimentos, né? Sim, perfeito, exato. Então, num contexto internacional, né, nós temos a ajuda da ONU, né? A ONU já há alguns anos, a Organização das Deixa eu Nações fazer só um Unidas, parêntese. sim, Vai cair a live e a gente vai voltar para a gente certo, finalizar, tá certo? Porque tranquilo, nós só tranquilo, temos 6 minutos desse primeiro momento. Eu salvo a certo, live e a gente volta, tá certo? Pode perfeito, continuar, perfeito, irmã. certo. Então, nós temos, dentro de um contexto internacional, né, um organismo internacional, que é a ONU, e que vem trabalhando para combater desigualdades em muitas frentes, desde desigualdades sociais, questões referentes ao racismo, questões referentes à igualdade de gêneros, e com muita esperança, quando a ONU fez, né, esse projeto de redução de desigualdades, os objetivos globais eles eram para 2030. Eu acredito que os dirigentes, né, secretários pensavam que conseguiriam, que, né, iriam avançar em políticas públicas, em parcerias com a iniciativa privada também, dos governos com as iniciativas privadas, a fim de dar cabo da desigualdade.
desigualdade de todas as formas, né? Não falo só no sentido da perspectiva de gênero, não, mas desigualdade de todas as formas. Ocorre que nos últimos anos a gente tem visto, né, uma onda conservadora muito grande, porque respeitando as diferentes ideologias partidárias, a gente sabe que o conservadorismo está muito atrelado à manutenção dos privilégios, né? O capitalismo, o neoliberalismo, tudo isso, o intuito maior é continuar com mão de obra barata para ser explorada, para que o 1% da população mundial mais rica continue com as suas riquezas. Então, nós temos visto, né, em países como Estados Unidos, né, Reino Unido, Brasil, entre outros, uma onda conservadora. Até na França também, né? A Alemanha tem algumas pessoas assim bem conservadoras querendo tomar o poder, achando que o problema está na esquerda, que o problema é ideológico da esquerda, enfim. E assim a gente tem visto que esses objetivos, né? Eu trago a ONU aqui porque a ONU seria uma parceira de todas as nações, né, na busca e implementação de políticas de igualdade, né, e no nosso caso, trazendo para a nossa questão aqui, nosso tema, para as políticas de igualdade das mulheres, né, eles têm visto que não é possível mais, né, nós alcançarmos a paridade que eles sonharam em 2002, quando eles criaram esse projeto, para 2030. Né, nós temos 10 anos pela frente. E a gente tem visto que a gente tem retraído em muitas coisas, porque na hora que um governo endurece mais, né, a gente vai vendo que as questões dos movimentos sociais e os movimentos sociais, a gente tem que olhar que é numa perspectiva, gente, não de esquerda e de direita, não vamos colocar agora a ideologia aqui, mas numa perspectiva de garantir direito para as pessoas, né? Os movimentos sociais estão aí para isso. O feminismo com os coletivos feministas estão aí para isso, para garantir direito para as mulheres. Políticas afirmativas dentro das instituições públicas e também na parceria e junto com a iniciativa privada. Então, nós temos, por exemplo, hoje, né, esses dias eu fui dar uma olhada, que eu nunca mais tinha visto isso, a Secretaria de Política para as Mulheres. Nós não temos mais nada, né, de política pública para poder colocar a mulher num lugar. Hoje a gente não tem mais nada. Né? Esse governo não tem... A última cartilha que saiu, né, é do governo da Dilma ainda, né? Ou seja, no Temer também foi muita agonia, ninguém estava pensando muito nas crises, né, dos movimentos sociais. Né? Nós estamos passando por uma crise política desde 2016, né, muito séria, depois do impeachment. Né? Então, desde lá que a gente vem tendo as nossas pastas, né, enxugadas. A gente tem saído dos cargos públicos, cargos de confiança, né? A gente tem saído desses cargos, porque se você não tem mulher, você não vai ter política para mulher, você não vai ter uma construção de uma sociedade pensando na perspectiva de gênero, né? Exatamente. E por isso que esses debates da gente, né, esses nossos diálogos são tão importantes, porque a gente precisa ter essa consciência, porque se a gente não tomar consciência, né, o meu marido até colocou aqui, traz o paralelo do consciente, do inconsciente coletivo e tal. Se a gente não tomar essa consciência, né, e eu vou voltar aqui para o que Thaís falou, da questão da reflexão, do autoconhecimento, se a gente não tomar, gente, consciência, refletir, a gente vai continuar ou no mesmo patamar, ou piorando, porque assim, a tendência atual é cercear mais direitos ainda, né? Exatamente. A gente tem algumas coisas garantidas, mas se a gente continuar nesse patamar, vão nos roubar mais direitos, né? E aí vai acontecer aquilo que a Simone de Beauvoir falou mesmo, né? Uma crise política vai fazer com que os seus direitos, entendeu? Entrem na berlinda. Então a gente precisa olhar para isso e tomar isso como uma luta nossa. Afinal de contas, que mundo que eu quero, né? Talvez eu não consiga alcançar, né? Posso ser otimista, né? Pensar que eu vou viver 100 anos e ver muita mudança daqui para frente. Mas as gerações vindouras vão alcançar, outras mulheres vão conseguir alcançar. Então, assim, de que modo que eu vou contribuir para empreender uma mudança significativa?
Exato. Cada um no seu espaço, no seu na sua espaço. realidade. Né? Um na Exatamente. educação, outro na saúde, outro no Perfeito. direito, onde quer que seja. Qual é a sua mobilização no lugar onde você está, no espaço que você está, para que essa temática ela seja ainda mais amplificada,